Mas vamos começar, vamos trabalhar. Minha gente, ficar parado em uma mesma posição por muito tempo, seja sentado ou em pé, pode forçar demais as veias de nossas pernas que agem contra a gravidade para fazer nosso sangue circular pelo corpo. Esse esforço pode fazer nossas veias ficarem mais grossas e aparentes na pele, causando aquilo que a gente conhece, as famosas varizes, podendo causar dores e até ser sinal de outras doenças. Nós trouxemos hoje para falar tudo isso sobre você, nos esclarecer o que é, como tratar, como se prevenir. E eu quero muito que você participe, faça a sua pergunta. Estamos ao vivo. Estou falando, minha gente, da nossa queridíssima, ela é cirurgiã vascular, doutora Débora Ortigosa Cunha. Doutora, entra em nossa salinha, doutora. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Que Deus abençoe, que satisfação, viu? Amém. Doutora, o brasileiro está sofrendo muito de varizes ou não? Sim. Está crescendo ou não? É uma doença muito prevalente, né? De uma forma geral, é uma doença que a população tem muito, né? Quem está sofrendo mais, homem ou mulher, ou não tem? A mulher sofre um pouquinho mais. Ih, meu Deus do céu. Então, mulherada, vamos ajudar você com muito carinho, viu? Doutora, sente-se assim, viu? Vamos assim, com muito carinho, assim. Minha gente, a doutora já está aqui. O tema de hoje, varizes. Fique à vontade, de coração, queremos ajudar você, todas as mulheres, mas também os homens, né, podem ter, e a gente vai hoje entender o que é, como tratar, como prevenir, para a gente não ter mais esse volume de doenças em nossa vida, viu? Doutora, talvez para começar, o que são varizes? Varizes são veias, né, superficiais que ficam dilatadas, tortuosas e aparentes na pele, né? A gente consegue palpar, né? Isso são varizes. Então, inclusive nós temos uma ilustração. Eu vou convidar a doutora para ficar em pé aqui, doutora, aqui, ó. Nós temos uma ilustração. A doutora pode explicar, falar agora assim com esse quadrinho que a gente tem aqui, doutora. Então, varizes são dilatações. Isso, são dilatações, né, que são aparentes na pele, são veias superficiais que ficam doentes, né, com as válvulas insuficientes. Essas varizes, elas podem estar ligadas a uma veia troncular, né, uma veia mais profunda, ou não. Nessa ilustração, essa varizes está ligada a uma veia mais profunda que está insuficiente, né? As válvulas dessas veias, elas não funcionam mais como deveriam, né? Como uma veia normal, uma veia saudável. Nós temos, doutora, então, veias superficiais e nós temos veias mais profundas, é isso? Em nossa perna, nos membros, né? A gente tem as veias mais profundas e as mais superficiais. Isso. Podem ocorrer varizes aqui, ok, nas veias superficiais a gente vê, aparece aqui, tá aqui, mas também pode acontecer varizes nas veias mais profundas também, doutora? Varizes não, mas as veias profundas, por exemplo, se alguém já teve uma trombose, né? Então ela pode ter uma sequela de uma insuficiência. Trombose já seria lá nas veias mais profundas. Mais profundas, okay. Aí poderia ter uma insuficiência das veias profundas, mas ela não teria varizes profundas, né? As varizes são sempre um problema do sistema venoso superficial. E as safenas, no caso, apesar de elas não serem visíveis na perna, elas são parte do sistema venoso superficial. Ok. Né? Entendi. Agora, a doutora falou assim, nós temos em nossas veias, a gente vai entender. Eu já aprendi aqui no Saúde e Fé, colocando em prática aqui. O nosso coração, ele vai distribuir o sangue. Isso. Vai pelas artérias, distribui e volta pelas veias. Exatamente. As veias, doutora, tem algumas, é uma válvula aí, porque a gravidade, ou seja, o sangue tem que voltar para o coração, para o pulmão, para receber ar novamente, enfim. Isso mesmo. Nós temos as válvulas, é isso? Isso, as veias, elas têm, as veias têm válvulas, né? As artérias não têm. Tá. E essas válvulas, elas são simples, realmente, igual está nessa ilustração. Então, o sangue passa, e né, voltando, fazer. e essas válvulas, quando elas funcionam normalmente, elas se fecham. Olha né? aqui, doutora, Isso, olha só. Exatamente como nesse vídeo. Então, o sangue está voltando para pobre em oxigênio, rico em cascarudo, está voltando para o pulmão, para o coração, né? Exato. E aí, no caso, se a pessoa tem uma insuficiência dessas válvulas, elas ficam por algum motivo funcionando mal, essas veias elas dilatam, né? E o sangue não consegue circular normalmente, ele fica refluindo. Por isso que a gente fala que essa pessoa tem um refluxo, né? Por exemplo, um refluxo na safena. Aí, por conta disso, porque o sangue ele volta, né? Uma parte dele vai, mas não é todo aquele conteúdo de sangue, uma parte fica refluindo. E isso, com o passar do tempo, né, dos meses, dos anos, vai dilatando
a veia e dilata as veias que chegam nessa veia principal, no caso, por exemplo, se for uma insuficiência de safena. Entendi. Então, a veia safena fica ruim e as veias que chegam nelas ficam ruins também, que são as varizes que a gente vê. Entendi. Ô, doutor, então, quando dilata, o sangue, ele até pode subir, mas não totalmente. Ele pode acumular ali embaixo, doutora? O fluxo dentro das safenas que são muito dilatadas e dessas varizes que são muito grossas, o fluxo é bem lento. Tá. Ele existe, mas é um fluxo lento. Por isso que a gente fala que predispõe à coagulação do sangue. Porque o fluxo lento do sangue dentro das veias pode gerar a coagulação do sangue, que são, no caso, as tromboflebites, né? Porque são tromboses, né, coágulos dentro das safenas e dentro das varizes. E a ideia, são quando as varizes inflamam, né? A gente fala varizes inflamadas. É quando o sangue coagula por causa do fluxo muito lento. Ok. Doutor, vamos ensinar, né? E nós temos assim, há um único exemplo, um único modelo de varizes ou tem vários tipos também de varizes, doutora? Existem vários tipos de varizes, no sentido que algumas varizes elas são veias superficiais isoladas, outras estão ligadas a veias mais profundas, como as veias safenas, por exemplo, né? Existem varizes em outros locais, né, do corpo. Ali. Sim, sim. Essa ilustração mostra a doença venosa crônica, né, que as varizes fazem parte de um problema que é uma insuficiência venosa crônica. Então, são diferentes tamanhos de veias que ilustram esse problema que é a insuficiência venosa crônica. Doutora, aí a gente está vendo 3 modelos, 3 tipos, enfim, um mais levezinho, parece só aquelas veiazinhas assim, bem, está começando. Quando você observa a perna, enfim, que tem assim alguns vasinhos, parece uma árvorezinha, cheia de vasinhos, bem fininhos. Assim. Isso já é o início de varizes que pode chegar naquele terceiro estágio ali, doutora? Esses vasinhos, eles são uma manifestação mais, assim, precoce, né, mais simples da doença venosa crônica. Não é todas as pessoas que têm vasinhos que vão ter varizes no futuro. Entendi. Mas, às vezes, com a evolução da doença, pode vir a ter varizes no futuro, né? Então, na verdade... Como é que é o nome desses vasinhos? Tinha um nome. Telangiectasias. Telangiectasias. Isso. Né? Mas tem muita gente que chama de aranhas vasculares também. Isso não é um princípio só para deixar claro, não é um princípio, ou seja, a pessoa tem isso, essas veizinhas na perna pequenininha? É um indício que ela tem um problema. Mas é um problema inicial. Tem como tratar isso? Sim, tem como tratar, sem dúvida. E aí, conforme essa doença avança nos graus que existem dela, né? Então, as pessoas passam a ter outras manifestações, né? Entendi. E aí seriam essas varizes mais dilatadas, inchaço das pernas, Olha aí, né? doutora, assim, esse aqui já que eu Nesse ouvi. caso, essa paciente tem uma úlcera, né? Então, conforme essa doença ela fica mais grave, o último estágio é o surgimento das úlceras, que são as úlceras varicosas. Não. Essas úlceras são pessoas que têm um problema muito grave da circulação e fazem um machucado, alguma coisinha, e a hipertensão venosa, ou seja, a dificuldade do sangue voltar, gera uma hipertensão venosa e dificulta a cicatrização dessa ferida. Uau. Então, para tratar esse problema, a gente precisa identificar qual que é o que está causando isso, qual é o problema de circulação que está causando isso. Viu, gente, você que está acompanhando o nosso programa, está assim, se identificando com as fotos, com os temas, assim, já temos ligação, que maravilha. Alô, boa noite, seu Mário. Boa noite, Felipe Reinaldo. Que Deus o abençoe, seja muito bem-vindo. Fala da onde, meu querido? Eu sou de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, Minas Gerais. Está acompanhando o Saúde e Fé, está na TV Aparecida e esse tema lhe interessou bastante. Qual é a sua pergunta para a doutora Débora? Olha, a minha pergunta para a doutora Débora, padre, eu tenho problema nas duas pernas, varizes nas duas pernas. E sinto muita dor nas pernas. Eu gostaria de saber dela se tem um remédio sem ser a cirurgia ou se tem... o recurso é só cirurgia. Certo, seu Mário. Muitíssimo obrigado. Muita dor. Tá, então a doutora está aqui comigo, ela já ouviu a pergunta, ela vai dar uma boa resposta para o senhor. Deus abençoe. Melhoras aí, fique atento ao tratamento, à orientação que ela vai dar para o senhor, viu, seu Mário? Grande abraço, Deus abençoe e participe sempre, viu?
É, doutora, ele já antecipou, porque eu já ia falar dos sintomas, do tratamento, assim, mas assim, aqui o telespectador tem vez e tem voz. Então, para ajudar o seu Mário, que está acompanhando agora, esperando a sua resposta, doutora. Então, seu Mário, as varizes, né, a resolução das varizes, ela tem que ser alguma coisa que a gente faz na própria veia, né? Então, pode ser uma cirurgia, pode ser uma aplicação, de espuma, por exemplo, ou uma substância. Então, tem recursos que a gente pode utilizar, mas tem que ser o tratamento diretamente nela para poder extinguir. Agora, existem algumas coisas que podem ser feitas que vão ajudar, no caso, com as dores, né? Então, ele pode lançar mão de alguns recursos, por exemplo, as meias de compressão elástica, né? As meias elásticas, elas ajudam no retorno do sangue venoso e eles melhoram esses sintomas de cãibra, cansaço, perna pesada, dor na perna. Existem algumas medicações, né, que são os medicamentos, uma classe de medicamentos que se chama venotônicos, e os venotônicos, eles também têm essa função de melhorar o retorno venoso e o retorno linfático, né, que é a absorção do líquido. Então, esse tratamento de meia elástica e venotônico vai dar uma ajuda, mas em algum momento é preciso que ele faça um exame mais específico, assim, para a gente entender melhor qual é o problema que está causando essas varizes e, a partir disso, fazer algum tratamento. Pode ser um tratamento mais invasivo, uma cirurgia. Quem que tem que procurar um vascular, doutora? É um médico vascular mesmo. Médico vascular, então tem que ir para cá. Obrigado, seu Mário, pela sua participação. Então, porque essas orientações tenham ajudado o senhor também a se tratar mais e melhor, viu? Outra ligação. Alô, boa noite, dona Aurora, é isso? Dona Flora, boa noite. Boa noite, Frei Rinaldo. Tudo bem com o senhor? Que Deus abençoe a senhora, dona Flora. Muito obrigado pela participação. Liga da onde? Fala da onde? Qual é a sua cidade? Eu falo de São Paulo. São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda. Está acompanhando Saúde e Fé. A gente agradece de coração o seu carinho, viu? E qual é a sua pergunta? Aproveita, dona Flora. Fala que a doutora Débora está aqui. Boa noite, doutora Débora. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, porque minha mãe tem 87 anos e ela tem muitas varizes, né, nas duas pernas. Ela também sente dor nas pernas, mas a doutora Débora já respondeu sobre as dores, né? E a gente fazia, antes da pandemia, a gente fazia hidroginástica e ajudava muito as pernas da minha mãe. Com a pandemia, a gente teve que parar a hidroginástica, né? E então eu comecei a fazer à noite, porque a perna da minha mãe incha bastante. Aí eu comecei a colocar à noite as pernas na água, né? Cobrir assim até o tornozelo. E eu tenho percebido que não tem inchado muito as pernas dela. Então eu queria saber se esse procedimento eu estou fazendo o correto, né? Ou o que eu poderia fazer também para tentar ajudar nas pernas, para ajudar nessas varizes da minha mãe. Como é que é o nome da sua mãezinha? É Carolina. Dona Carolina, um beijo para dona Carolina também, viu? Né? Obrigado, dona Flora, pela participação, linda. A doutora vai responder com muito carinho a sua pergunta, viu? Que Deus abençoe. Dona Flora, doutora. A dona Flora, ela contou pra gente um problema que está sendo muito frequente no consultório. Então, isso aconteceu muito, né? As pessoas idosas pararam de fazer atividade física, hidroginástica, que é uma atividade frequente, pararam por conta da pandemia. E isso resultou numa piora importante dos sintomas de varizes, porque a atividade física de forma geral ajuda muito, né, em quem tem problemas de varizes, insuficiência venosa crônica. E no caso da mãe da dona Flora, né, da dona Carolina, que ela tem um inchaço das pernas, então a hidroginástica é um exercício muito indicado, porque conforme a gente fica em pé na piscina, a pressão hidrostática da água, ela ajuda no retorno linfático também. Então, esse exercício que ela faz de colocar a água até o tornozelo, não teria tanta ajuda por conta disso, porque é a coluna de água da piscina que ajuda, né? Mas existem algumas coisas que ela pode fazer, né? Então, o repouso com as pernas elevadas, não precisa ser
muito elevadas, pode ser 30 graus, né? Então, o repouso com a perna elevada em 30 graus, por exemplo, já ajuda bastante, né? Existem alguns cremes que eles ajudam nos sintomas de varizes, né? Então, ela pode fazer esse repouso, fazer essas massagens com creme, né? Eu falo assim, é difícil fazer repouso muitas horas do dia, né? Mas se a pessoa que tem inchaço das pernas, dores, conseguir fazer um repouso no final da manhã, né, e no final da tarde, já ajuda bastante. Que legal, porque descansa daquele período da manhã que ficou fazendo as coisas em casa, tudo, e à tarde é o momento que geralmente tem mais sintomas, né? Mais inchaço, que a gente Trabalhou chama. o dia todo, se mexeu o dia todo, né? Aí, nesse momento, à tarde, também ficar de repouso em torno de 1, 2 horas, também ajuda no inchaço. Doutora, hoje o telefone está trabalhando, viu? Que maravilha, a gente quer fazer isso, viu? Alô, boa noite, dona Nazaré, é isso? Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, querida. Fala da onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, aqui, que maravilha. Aqui. Que Deus abençoe. E qual é a sua pergunta, dona Nazaré, para a doutora Débora aqui hoje? Boa noite, doutora Débora. Boa noite. Eu queria saber da senhora, porque eu já fiz um tratamento já sobre as varizes, né? Tá. Mas de início ela ficou ótima. Agora estão voltando outra vez. E queima demais da conta. Eu ponho dois travesseiros mais elevados e ponho as pernas em cima. Sim. Naquele momento que eu estou deitada, ela fica, não queima. Mas assim que eu coloco o pé no chão, daí a pouquinho começa a queimação, eu não aguento ficar muito tempo em pé. Sim. E a senhora gostaria de perguntar o que pode aliviar essas dores, enfim, né? Então tá certo, dona Nazaré, um beijo para a senhora. Ela entendeu, já vai dar aquela resposta para a senhora. Preste atenção aí com muito carinho. Um beijo para a senhora, Deus abençoe. Então, dona Nazaré, eu acho que uma das coisas também que ela falou, que é muito frequente, é essa queixa de tratou as varizes, fez cirurgia e as varizes voltaram, né? Então, assim, a veia que é retirada, ela não volta, porque realmente a cirurgia de varizes a gente retira aquela veia que está doente. Mas a pessoa que tem esse problema de insuficiência venosa crônica, esse problema de varizes, o próprio nome já diz, né? Insuficiência venosa crônica, né? Então é uma doença crônica. Então ela sempre vai ter a predisposição a ter varizes. Então, às vezes essas varizes voltam pela própria predisposição genética. E às vezes voltam também porque teve uma piora do quadro, enfim, ela teria que fazer um exame mais específico, né, que a gente chama de ultrassom Doppler, para ver por que essas varizes estão voltando, se tem alguma outra causa que a gente consegue tratar para que seja um resultado mais duradouro, né? E assim, no dia a dia, o que ela poderia... Porque ela, enquanto está deitada ali, não sente dor, mas coloca os pés no chão, já começa a sentir as consequências. É complicado, assim, quem tem um problema de varizes e sente dor, ele vai precisar em algum momento mudar o estilo de vida, né? Então, precisa fazer exercício, precisa fazer atividade física, precisa cuidar da dieta de forma, não a ficar super magro, mas evitar assim, o ganho de peso. Porque a obesidade, o ganho de peso vai piorar as dores nas pernas e vai piorar o quadro de varizes. Então, a mudança do estilo de vida já ajudaria bastante. Mas você sabe que está acompanhando o Saúde e Fé? Graças a Deus, a gente está atendendo também muitas solicitações de pessoas que ligam. Frei, gostaríamos de saber dos direitos das pessoas que estão enfrentando algum tipo de problema de saúde, né? Então, nós queremos continuar nossa série sobre o direito previdenciário com o nosso querido advogado Dr. Max Godoy, que hoje vai nos explicar, minha gente, sobre a aposentadoria por invalidez. Isso mesmo, aposentadoria por invalidez. Quem tem direito e como conseguir o benefício. Acompanhe. Sou Max Godoy, advogado sócio do escritório Galvão & Godoy, e dando continuidade na nossa série de direitos com pessoas com doença ou deficiência, hoje vamos falar da aposentadoria por invalidez. Também foi modificada a sua nomenclatura com a reforma da Previdência para benefício por incapacidade permanente.
E analisando o nome desse benefício, nós entendemos que tem direito a esse benefício uma pessoa que infelizmente perdeu a capacidade plena e definitivamente para o trabalho. Então imagine alguém que está acometido com uma doença que não tem previsão de retorno ao trabalho. Essa pessoa, ela tem que juntar os documentos comprobatórios, passar numa perícia médica e ser atestado que se ela pode ou não voltar ao trabalho. Se o perito determinar que ela tem de fato uma doença e que não há previsão de melhora e retorno ao mercado de trabalho, terá direito ao benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Sempre lembrando a importância de estar vinculado ao INSS, seja por meio do pagamento do carnê, por meio do emprego formal com carteira assinada, por meio do MEI. Você sempre tem que se atentar que você precisa de um laudo médico do seu médico, porque o seu médico que está te tratando, ele é quem sabe melhor da sua condição. Às vezes você possui uma doença e está sendo tratada há vários anos e, infelizmente, agora em 2022 você perdeu a capacidade de melhora e seu médico tem que colocar no atestado isso, tá bom? E colocar também o CID, ou seja, o indicador do código daquela doença. Infelizmente, o INSS ele nega benefícios de quem tem direito e ele pode vir a negar o benefício de incapacidade permanente para alguém que de fato não pode voltar ao trabalho. Nesse momento é importante você buscar um profissional da sua confiança, um advogado previdenciário, para que proponha uma ação judicial e comprove para o juiz que de fato você não pode voltar a trabalhar e merece aquele benefício. No próximo capítulo continuaremos falando sobre os direitos das pessoas, especialmente agora as com deficiência. Até lá! Legal isso, bacana, né, minha gente? Assim a gente vai conhecendo os nossos direitos. Hoje foi por aposentadoria por invalidez, um processo aí que o Dr. Max trouxe pra gente. A gente agradece, Dr. Max. E semana que vem a gente quer continuar. Agora, então, aposentadoria por alguma deficiência física. Invalidez, quando a pessoa estava normal, aconteceu alguma coisa e ficou inválida para aquele tipo de serviço. Ok, aposentadoria. E quando a pessoa já nasce com uma certa deficiência, quais são os seus direitos? Semana que vem você vai conferir aqui no nosso quadro Saúde e Fé o seu direito, essas pílulas assim de informações valiosíssimas. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Débora. Hoje o assunto é varizes, né? Ô, doutora, a gente atendeu ligação, a gente fica tão contente quando a pessoa participa, mas assim, o que causa uma varize? Ou seja, é alguma predisposição genética? Porque a doutora foi, na resposta, foi colocando assim, vamos fazer um resumo, o que causa, como surge uma varize? As varizes, a grande maioria das varizes, elas surgem por predisposição genética. Ok. Na verdade, é a predisposição genética junto com o estilo de vida que assim, propiciou o surgimento dessas varizes, né? Então, é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada ou muito tempo em pé, muitas horas por dia seguidas, obesidade, né? Pessoas que... sedentarismo pode... Né? Sedentarismo também, né? Pessoas sedentárias. Situações como, por exemplo, gestação. Entendi. Podem aumentar, né, a chance de desenvolver a varizes. Durante a gestação? Durante a gestação. Uma criança também pode ter varizes? Mais raro? Pode, mas é muito raro, muito, muito raro. Tem alguma fase da vida que começa a aparecer que é mais propensa? A fase adulta, sei lá? Fase adulta, idosos também têm uma predisposição maior a ter varizes. Tá. E vamos aqui entendendo, conversando e atendendo também a sua ligação. Parece assim que a diretora já... Olha só, eu gosto desse som, gente. Eu gosto desse som porque significa que estamos assim respondendo aí a sua expectativa. Alô, boa noite, dona Elza. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Fala da onde, minha querida? De Ourinhos. De Ourinhos, São Paulo. Seja muito bem-vinda. E qual é a sua pergunta, dona Elza, para a doutora Débora? Não, porque eu tenho muito inchaço na perna e deu uns meses atrás vazando água assim. Aí eu tenho um médico que é da família, particular, mas ele está viajando, disse que eu precisava fazer vários exames, podia ser um começo de trombose, por causa que eu tenho diabetes. E só que eu fiz os exames, tudo, não deu trombose, fiz a ultrassom,
mas tudo assim na perna, tudo não deu sinal de trombose, de nada, e as pernas ficam inchadas, só que outro dia cedo amanhece desinchado, depois vai subindo, fica no máximo. Certo. E os médicos não acharam nenhum, fiz vários exames, fiz ultrassom, podia ser do coração, fiz exame do coração, fiz da ultrassom da perna, tá tudo fiz bem. O outro exame, que agora eu esqueci o nome, não dá nada. E as varizes fininhas que eu tinha, de fazer esse exame para ver se tinha começo de trombose, as veinhas desapareceram, as veinhas. Ué. As veinhas desapareceram. Que bom. Tinha umas grandes na curva da perna, que coisa, porque ela disse que podia ser trombose, também diminuiu bastante, e as vasinhas miúdas sumiram tudo. Graças a Deus. Mas então... dizendo, a inchação da perna ninguém descobriu. Ok, então vamos assim, preste atenção então, dona Elza, na resposta da doutora Débora, que ela vai ajudar a senhora a entender o porquê que incha aí, principalmente à noite aí. Um beijo para a senhora, Deus abençoe, melhora, dona Elza. E a doutora Débora? Então, dona Elza, o que acontece? Nós temos na circulação o sistema arterial, que leva o sangue oxigenado, né? O sistema venoso, que leva o sangue rico em gás carbônico de volta, né, para ser oxigenado, e o sistema linfático. Então, o sistema linfático ele é responsável por drenar a linfa, que é o líquido que se acumula no interstício, no subcutâneo, na parte da gordura, enfim. E quem tem algumas pessoas que têm uma insuficiência de linfáticos, não é uma insuficiência venosa crônica, ela não tem varizes, ela fez os exames, ela não tem varizes, não tem trombose, mas ela tem, provavelmente ela tem uma insuficiência de vasos linfáticos, né, que a gente chama de linfedema, que é esse inchaço nas pernas que acorda de manhã cedo, a perna está desinchada. Conforme vai passando o dia, um dia que ela fica mais em pé ou mais sentada, um dia mais quente, essa perna vai inchando. E aí pode chegar a um ponto, igual ela falou, de vazar um líquido mesmo pela perna, né? Então, ou seja, ela está com um inchaço muito importante. Entendi. Qual que é o problema? Essas feridinhas que vazam líquido são uma lesão na pele, né? Então, é uma porta de entrada para a bactéria. Então, esse inchaço pode predispor a ela ter uma erisipela, né, ou uma celulite, que é uma infecção subcutânea, não aquela celulite, né, que a gente se preocupa estética, assim, mas é uma doença que é uma infecção do subcutâneo. Então, esses quadros de infecção, eles geram... como consequência, uma insuficiência dos linfáticos depois. Então, é um ciclo, né? A pessoa tem a perna inchada, faz uma erisipela, a perna fica mais inchada, predispõe a novos ciclos de infecção e ela fica tendo erisipelas recorrentes, né? Isso que ela precisa tomar cuidado, ela precisa avaliar... provavelmente ela tem esse linfedema mesmo, insuficiência de linfáticos, que ela precisa tomar cuidado para ela não ter nenhum surto assim, de erisipela, de celulite. O dona Elza, então, graças a Deus foram descartadas a possibilidade de trombose, né? Ou seja, ali, mas então, de repente, uma pista que a doutora Débora está falando assim, é procurar um profissional para ver essa questão do sistema linfático, importante, por causa desse líquido aí. Como vale a pena a gente perguntar para a gente entender. Agora, doutora Débora, como é que a gente, por exemplo, assim... uma vez a doutora citou assim que aquelas meias de compressão, elas ajudam, comprime e ajuda até as válvulas que a gente tem ali nas veias. Mas assim, uma vez que começou o processo, né, de dilatação das veias, vai aumentar cada vez mais ou tem um momento que com o tratamento pode ali parar ou ir reduzir? Reduzir não vem mais. Reduzir sem nenhuma ação, né, naquela veia não reduz. Mas existem alguns tratamentos que podem deixar a doença mais estável, né? As meias de compressão ajudam com isso, sem dúvida, né? Atividade física, tudo mais, tudo isso em conjunto, né? Ajuda a manter a doença mais estável, sim. Mas a tendência, de forma geral, né? Então, a tendência dessas veias que são doentes, dilatadas, é irem se dilatando cada vez mais com o passar do tempo. Por isso que tem aqueles estágios que a gente falou no começo do programa, né? Então, conforme a doença vai piorando, vão surgindo manchas na pele. Quando é que eu tenho que procurar a doutora Débora?
quando... Um profissional, né? Se a pessoa já tem os sintomas, né, de cansaço, dor na perna, já vale a pena procurar um profissional. Ou se ela tem uma doença visível de varizes, Começa a perna perceber manchada. Que aquela veinhazinha está crescendo, ele não percebe. estava antes. A pessoa, ela percebe que a perna dela não é mais do jeito que era, assim, ela percebe que aquilo está mudando. Então, mesmo que não sinta dor, porque a dor é muito subjetiva, né? Então, algumas pessoas, elas não sentem dor mesmo com varizes calibrosas. Então, são pessoas que geralmente são pessoas que fazem muito exercício, né? Então, essas pessoas, elas não sentem, mas elas já têm um problema de saúde, que são as varizes, né? Não é um problema só estético. Uma pessoa que já tem essa manifestação externa, aquelas veinhas já começaram a se dilatar ali, ela pode continuar fazendo exercício ou ela tem que se tratar antes para depois fazer exercício? Porque o exercício pode potencializar, doutora. Não, isso é um mito. O exercício, ele não piora as varizes. O exercício, pelo contrário, o exercício ajuda, né? Tem muita gente tem uma dúvida que é sobre a musculação, né? E acha que a musculação vai piorar um quadro de varizes. Mas isso a gente tem, né, por conta daquelas pessoas que fazem fisiculturismo, que são muito musculosas e têm as veias mais dilatadas. Mas é que aquelas pessoas fazem uma carga muito grande e as veias delas são normais, elas só são muito aparentes. A musculação, na verdade, é fortalecimento da musculatura, né, em pessoas que, como a gente, né, ajuda, é benéfico, porque a musculatura, ela também tem uma função de ajudar no retorno do sangue venoso, das veias. Então, o fortalecimento da musculatura, ela ajuda na melhora dos sintomas de varizes. Temos uma pergunta aqui, doutora. O Nilton de São Paulo, obrigado, Nilton, pela participação aqui no Saúde e Fé. Deus te abençoe. O que é mais prejudicial, o esforço físico ou o trabalhar sentado, como eu, para aparecerem varizes? Pergunta o Nilton, doutor. Nossa, os dois são ruins. A pessoa ficar muito tempo sentada é ruim e ficar muito tempo em pé é ruim também. O ideal é que no seu emprego, se for possível, você alterne períodos em pé com períodos sentados, né? Então, é complicado, né? E se você tiver realmente uma profissão que fique muito em pé ou muito sentado, e invariavelmente isso acontece muito, né? Aí, a trabalhar usando as meias de compressão. O salto, muitas mulheres, a senhora falou assim que predominantemente as mulheres sofrem mais, assim, muitas gostam de trabalhar, de passear, enfim, um salto alto. Isso ajuda, prejudica, atrapalha ou não tem nada a ver? O salto não tem nada a ver. Não é o salto que vai causar ou não as varizes, né? O que o salto pode causar é uma dor muscular na perna. Entendi. Então, ela vai ter uma dor, às vezes, na face, plantar, né? Do pé mesmo, na perna. Então, é uma dor muscular, dependendo se esse salto for muito alto. Mas não predispõe a varizes, né, em si. O salto em si não predispõe a varizes. Doutora, eu vou pedir para a doutora ficar em pé, eu vou chamar um intervalo, mas assim, uma vez eu aprendi, doutora, assim, aprendi que a gente, para não ficar muito tempo parado, enfim, que a gente tem que se apoiar numa cadeira e ajudar a panturrilha da perna. Isso ajuda? Por que esse exercício aqui, doutora, aqui, ó, é importante, doutora? Ajuda, porque a gente tem nas nossas panturrilhas uma coisa que a gente chama de bomba muscular das panturrilhas, né? Então, os músculos da panturrilha, conforme eles se contraem, eles apertam as veias que tem dentro da perna. E essas veias, elas impulsionam o sangue para cima e ajudam na circulação. Isso, então, doutora Débora, ok, a gente tem... eu ia fazer a minha pergunta, mas assim, eu vou deixar aqui porque eu vou atender carinhosamente a dona Antônia. Boa noite, dona Antônia! Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Fala da onde, querida? Eu sou da cidade de Socorro, estado de São Paulo, e moro na zona rural. Socorro, São Paulo. Já rezei missa aí na sua cidade, viu? E qual é a sua pergunta, dona Antônia, para a doutora Débora? E aí eu quero falar também que a padroeira do meu bairro é Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus, né? E qual é a sua pergunta? Eu quero falar com a doutora Débora. A minha pergunta é de varizes. Eu já fiz cirurgia nas duas pernas. Faz 4 anos. E agora deu problema de desgaste no osso, no quadril. Daí o médico quer fazer cirurgia, mas ele estourou variz. Eu tô com medo.
Certo. E a senhora queria uma orientação da doutora Débora nesse sentido, certo? Isso, eu queria ver que ela podia falar, né? Porque já foi... Tá certo, dona Antônia. Um beijo para a senhora, Deus abençoe. Obrigada. E então ela vai dar aquela orientação valiosíssima para a senhora. Então, doutora, entendeu a pergunta da dona Antônia, né? Ela aqui tem que fazer cirurgia, mas estourou varizes, faz ou não faz? Espera, trata um para depois tratar o outro, como é que é? Se as varizes são um problema muito grave, talvez valha a pena tratar primeiro. Mas como ela disse que já fez a cirurgia de varizes, então, na verdade, as cirurgias ortopédicas não teria problema, ela pode fazer. Um risco muito alto da cirurgia ortopédica, mais do que são as varizes, é o risco de trombose, né? Então, esse risco ele existe, independente se a pessoa tem varizes ou não, mas o médico, o ortopedista, ele já sabe disso, ele faz toda uma proteção, né, com medicamento, orientação, tudo para que a pessoa não tenha trombose depois. Então, acho que o maior risco seria se ela já tivesse tido uma trombose prévia. Mas varizes em si não é um risco tão alto, né? Não é um impedimento. Se ela precisa da cirurgia, né, a cirurgia está indicada, ela vai ter um benefício para ela, então ela poderia fazer. Entendi. Sempre, claro, com aquele acompanhamento que é tão necessário, viu? Sim. Obrigado, parabéns aí, dona Antônia, que Deus abençoe a senhora, viu? Boa cirurgia para a senhora. Ô, doutora Débora, ou seja, a pessoa que vai fazer um tratamento de varizes, vocês têm várias técnicas de tratamento. Sim. Ou seja, tem uma técnica de ressecagem dessa veia, mas, ou seja, e aí a veia, ela perde a sua função, a gente vai ficando sem veia, como é que é? Existem várias técnicas, né, hoje em dia. Não existe uma técnica que vá consertar aquela veia que está doente. Então, a gente não consegue fazer aquela veia doente ser uma veia saudável de novo. Então, a alternativa que resta é retirar essa veia e aí o sangue ele vai continuar circulando por veias que estão saudáveis. Porque como a gente disse no começo do programa, a gente tem um sistema venoso profundo e o superficial. As varizes estão só no superficial. O superficial ele é responsável por em torno de 20%, um pouco menos da circulação do sangue da perna. 80%, um pouco mais, é feito todo pelo sistema venoso profundo. Então, esse sistema venoso profundo, ele ainda vai estar funcionando e ele ainda vai estar bem. Então, o sangue ele vai ter como retornar, vai ter como circular normalmente sem aquela veia que está doente. E a pessoa melhora os sintomas porque o sangue vai circular por veias que estão boas, né? Não vão mais ficar naquelas veias que estão doentes. Quantas, se é possível mensurar, vai depender de cada pessoa, mas acho que não, né? Quantas veias nós temos assim nas pernas? Veias. Temos as artérias, mas veias, assim, no caso de tirar uma, o sangue continua pela outra. A gente tem, do sistema venoso superficial, a gente tem duas safenas principais, que são a safena magna, que ela vai da virilha até o tornozelo, que é a maior veia do nosso corpo. E tem a safena parva, ou safena externa, que ela é atrás da panturrilha e ela vai de trás do joelho até o tornozelo. Então, o sistema de safenas são as principais veias do sistema venoso superficial. As varizes, aí pode ter inúmeras, né? Porque são veias que vão se dilatando, né? Com o tempo. Mas ela aí pode ter, dependendo da pessoa. Veiazinhas. A gente tem bastante veia. Então é uma certa garantia, viu? Pergunta chegando a Ivone Coelho, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Boa noite, dona Ivone, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Fiz uma cirurgia de varizes e estou usando a meia elástica. Posso fazer minhas atividades físicas com ela? Por exemplo, deveria fazer esteira com ou sem esta meia elástica? Boa pergunta, Ivone. Boa pergunta, legal. A meia elástica ela pode ser usada no exercício. O que acontece? A meia que é mais conhecida, que é aquela meia mais bege, essa meia, o tecido dela é um tecido mais delicado. Então, ele não é indicado tanto para atividade física. Uma esteira, pode se romper, pode rasgar. Uma esteira eu não vejo muito problema, né? Mas muitas pessoas usam as meias elásticas de compressão para fazer exercício porque eles diminuem o tremor da panturrilha, ajudam na recuperação muscular. Então, tem indicação, sim, fazer exercício com a meia elástica, mas existem meias elásticas esportivas, que são próprias para atividade física. E tanto que, se você for ver atletas assim de alta performance, eles usam meias de compressão né, durante a atividade física, porque elas realmente ajudam na recuperação muscular, ajudam no rendimento da atividade física. Então, ela pode fazer sim, sem problema nenhum. Legal.
Qualquer coisa, não tem aquela meia esportiva, pode usar aquela meia mais delicada, mas colocar outra por cima, né? Pode também. Sim. Se ela for fazer só uma esteira, acho que não vejo um problema, assim. Mas se ela for fazer, por exemplo, um crossfit, aí talvez a meia vai rasgar em algum momento, né? Doutora, mais pergunta, Regiane de São Paulo. Boa noite, Regiane. Bem-vinda ao Saúde e Fé. O uso de anticoncepcional e pode ocasionar varizes? Pergunta a nossa amiga Regiane. É um tema mais delicado aí, doutora. Tem pessoas que fazem uso disso e isso o uso e as varizes. Que relação tem? O anticoncepcional, ele não faz surgir as varizes grossas, mas ele predispõe ao surgimento de vasinhos. Então, os vasinhos fininhos, esses que são mais vermelhos, que aparecem mais, eles estão relacionados ao uso de hormônio e o de anticoncepcional também. Mas não tanto varizes. O que o anticoncepcional faz, que é muito prejudicial, é que ele aumenta muito o risco de trombose, né? Então, algumas pessoas que têm trombofilias ou pessoas, por exemplo, que fumam, então essas pessoas quando usam anticoncepcional, então elas têm um risco ainda maior de ter trombose. Né? Tá bem, então tem que ter esse cuidado, tem que ser essa orientação, essa consciência acima de tudo, minha gente. Olha, quantas perguntas. Tem mais pergunta, diretora? Assim, a gente quer fazer. Se você ainda tem a sua pergunta pelo telefone, fique à vontade, estamos aqui para atender, viu? Doutor, então, assim, para o tratamento em si, vamos assim começar a fechar o tema, né? Que a gente nunca fecha, mas assim, para a gente entender, ou seja, o tratamento, o que hoje a medicina oferece? O tratamento de varizes, atualmente, ele evoluiu muito, né? Então, a cirurgia convencional de retirada de varizes, retirada de safena, ela é reservada para alguns casos, né? Hoje em dia, a gente sabe que o tratamento das varizes pode ser feito sem a dissecção, sem a retirada dessa veia. Então, a gente pode fazer o tratamento que a gente chama de ablação térmica, que é o tratamento de varizes com laser, né? Laser ou radiofrequência, que a gente, durante a cirurgia, a gente coloca um catéter dentro da veia safena e vai queimando a veia. Então, ela não é retirada. Mas ela vai perdendo a função. Ela perde a função, mas fica lá. Ela fica lá, mas ela vira uma fibrose, assim. Ela não vai ter mais uma função de veia, mas né? Vai ficar essa fibrose explícita? Não, porque a safena está um pouquinho mais abaixo da pele, ela não é... A gente não percebe, né? Mas mesmo essas varizes mais superficiais, já existem técnicas que é possível tratar com laser, tanto endovenoso, as mais calibrosas, e laser e vasinhos mais estéticos. A gente tem laser transdérmico, né? Que é um laser por fora da pele, que é a luz, né, um comprimento de onda. Entendi. E aplicações com substâncias esclerosantes, que são substâncias que vão causar uma irritação química na parede do vaso e esse vaso vai fechar. Isso, exato. Agora, doutora Débora, ou seja, a pessoa tem aquela varize enorme, aquela, né, ela tem que ter um cuidado, doutora, assim, porque eu penso que a veia está super dilatada, tem mais espaço para o sangue, tem mais sangue ali. Uma vez que fura, estoura, se machuca, vai jorrar sangue para todo lado, doutora? E aí, o que faz naquele momento? Vai. Isso é um problema bem grave, é uma complicação das varizes, né? É uma indicação de tratamento quando a pessoa tem. E esse sangramento tem que ter muito cuidado, porque realmente, igual você falou, se não tomar cuidado, o sangue ele não para, né? Entendi. Porque a pressão venosa na perna ela é mais alta porque a pessoa tem varizes. Então, qual que é a orientação? Percebeu que está tendo um sangramento de uma varizes? O ideal é que essa pessoa, se tiver mais alguém com ela, né? O ideal é que ela se deite. Então, ela vai deitar, pode ser no chão, pode ser na cama, vai levantar a perna, que está com sangramento, e uma outra pessoa pode apertar o local que está sangrando. Uma pressãozinha fica apertando com o dedo lá, 10 minutos, sem tirar, olhando no relógio. Então, levanta a perna, a pessoa deita, levanta a perna e alguém comprime 10 minutos. Geralmente isso para, né? E pode fazer até um curativo, alguma coisa assim. Que é o tempo das plaquetas agirem ali. Nosso sistema de coagulação vai fazer a coagulação daquele vaso que está sangrando. Mas isso já é uma indicação que essa pessoa teria que tratar as varizes. Mas assim, é um recurso imediato, mas dali procure uma ajuda médica urgente. Se essa pessoa ela não faz nenhum tipo de compressão no local, esse vaso ele vai sangrar sem parar. E aí tem risco de perder muito sangue, de ter desmaios e tudo mais por conta disso. Gente, exercício físico, boa alimentação, fazer uma dieta, evitar... Está muito sentado, se levanta, mexe as pernas, está muito em pé também, senta um pouquinho, descansa, faz assim. Ajudar, né, doutora? Sim, ajuda. Tivemos o prazer hoje de conversar com a nossa queridíssima doutora Débora Ortigosa Cunha, nossa cirurgiã vascular.
Tá os contatos aparecendo na tela para você com muito carinho. Então, o telefone, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que é a doutora Débora _Ortigosa. Tem um site também, doutoradeboravascular.com.br. Tá tudo na tela. Dê um print aí para você entrar em contato, que vale a pena, para você assim não ter aquelas dores, aqueles inchaços assim na sua perna. Doutora Débora, muito obrigado. Foi uma aula. A gente aprendeu bastante com a doutora hoje. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Pode voltar ou não? Opa, com certeza. Então, tá Volto bom. sim. Muito obrigado, doutora. Que Deus abençoe. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu, gente? E é tão bonito a gente poder, assim, invocar a presença de Deus, confiar na graça de Deus. Hoje estivemos falando sobre varizes. Quantas pessoas sofrem as dores, os inchaços, enfim. Queremos colocar você que está em tratamento, você que sente hoje o problema de varizes, queremos colocar também você no manto sagrado de Nossa Senhora. Também queremos colocar todas as famílias, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão em tratamento também de câncer. A gente coloca na intercessão de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, aquelas pessoas que descobriram a doença, aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, aquelas pessoas que estão já com cirurgias marcadas durante esses próximos dias. A gente quer rezar também, acima de tudo, naquela certeza de que Deus é o nosso amparo, né? Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Eu sou o Deus que te cura. Então, o que a gente não pode perder é a fé. Que não podemos perder a esperança. E Deus colocou, você viu? Por isso que a gente traz os nossos médicos assim. Queremos rezar por eles na pessoa da doutora Débora, queremos rezar por todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, plantonistas, os nossos queridos cuidadores também a gente coloca, né, no coração. Então a gente traz os médicos para que você também tenha essa consciência de que é necessário a gente buscar. E Deus quer isso também. Deus quer isso. Deus faz milagre? Claro que faz milagre. Mas Deus jamais vai fazer, minha gente, aquilo que compete a mim e compete a você. Temos que fazer a nossa parte para que o milagre de Deus aconteça. Amém? Então agora eu queria convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar sobre ele, sobre você, sobre todas as intenções que também chegaram durante o nosso programa. A gente coloca tudo isso pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São José e São Peregrino. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água, Senhor, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, que ao tomarmos essa água, a certeza de que as tuas mãos poderosas estão sendo, nesse momento, tocando o nosso coração e derramando todas as bênçãos, a saúde física e a saúde espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe você, viu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, Deus abençoe você, continue se cuidando e acompanhe aqui sempre a nossa programação. Fiquem com Deus, Deus abençoe.